Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura muito poderosa para crescimento pessoal. É uma análise que vem de uma mentoria sobre responsabilidade, ação e, claro, sucesso. Bom, vamos direto ao ponto. Sabe aquela sensação de estar estagnado, de não avançar? Muitas vezes, a chave para entender o porquê disso tudo pode estar numa uma história de milhares de anos. E veja bem, não é só uma historinha, é um verdadeiro mapa para a gente entender a nossa própria relação com o medo, com as desculpas e com as nossas realizações. Certo. Então, para começar, vamos preparar o terreno com a famosa parábola dos talentos, lá do Evangelho de Mateus. A história é bem simples, na verdade. Um mestre, antes de sair para uma longa viagem, entrega aos seus 3 servos quantias diferentes de dinheiro, os tais talentos, de acordo com a capacidade que ele via em cada um. E o que acontece? 2 desses servos, olha só, imediatamente botam dinheiro para trabalhar e conseguem um retorno de 100%. Já o terceiro, bom, ele escolhe um caminho bem diferente. E essa escolha nos leva direto para o centro do conflito da história. E aqui, na nossa segunda parte, a gente vai ver como esse é o problema que tanta gente enfrenta hoje em dia. Em vez de chamar a responsabilidade para si, o terceiro servo fez o quê? Culpou o mestre. Chamou o cara de severo, de injusto. É aquela desculpa clássica para justificar a própria inércia, né? Agora, este slide aqui é fundamental, porque ele simplesmente destrincha as 2 mentalidades que definem os resultados. De um lado tem os servos proativos. Qual é a atitude central deles? A ação. O comportamento é o da multiplicação. Eles querem fazer mais com o que já têm. A postura é de total responsabilidade. E, claro, o resultado é a recompensa. Do outro lado, o contraste é gritante. A atitude do servo medroso é paralisada pelo medo. O comportamento padrão dele é criar desculpas. A postura de preguiça, de inércia total. E aí o resultado inevitável é a perda. É basicamente o roteiro do crescimento contra o roteiro da estagnação. O material que a gente está analisando é bem claro nisso. O primeiro passo para desenterrar nosso potencial é simplesmente erradicar a palavra desculpa do vocabulário. Então, tá. Se as desculpas são o problema, qual é a solução? A nossa terceira sessão começa a responder isso com um princípio-chave, o da constância. O progresso de verdade não acontece debaixo dos holofotes, não. Ele é forjado na disciplina que a gente mantém no privado, sabe? Naqueles momentos em que ninguém, absolutamente ninguém, está olhando. E aqui tem uma sacada fascinante. Grandes empresas, para preencher cargos de alto nível, buscam ativamente candidatos que participam de esportes de resistência. A pergunta é, por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? E isso ilustra o ponto de forma brilhante. Esses atletas provam que conseguem atravessar a dor, atravessar a dificuldade para atingir um objetivo. É uma qualidade que tem um valor, inestimável no mundo profissional. Agora, na nossa quarta parte, a gente avança para a próxima chave. Porque veja bem, a constância é algo interno, mas ela precisa andar de mãos dadas com a visibilidade externa. Um dos participantes da mentoria, um cara chamado Augusto Lima, compartilhou uma experiência que mostra direitinho como a proatividade meio que cria a própria sorte. O ponto crucial aqui é o seguinte: oportunidades raramente só aparecem do nada. Elas são, na verdade, o resultado de um movimento e de uma comunicação intencionais. E aí a gente chega na quinta e última sessão, que é a peça final desse quebra-cabeça. É a rocha, a base sobre a qual todo o resto é construído. O caráter. A gente não está falando de habilidades que se aprende num curso. É o núcleo de quem a pessoa é. E isso, meu amigo, é essencial para atrair parcerias de alto nível. Isso conecta a gente diretamente de volta à parábola. A fonte aqui usa uma linguagem que reflete essa origem para defender uma ideia central. A confiança é algo que se conquista, e se conquista através da gestão fiel daquilo que já se tem em mãos. A fonte aqui adverte contra a pressa. O sucesso de verdade, aquele que dura, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ele é construído metodicamente, com o tempo. Que todo dom, toda habilidade, cada pingo de potencial que existe, vem junto com uma expectativa de uso. Não é para ficar guardado. Então, a jornada para sair do modo servo medroso e ir para o modo servo proativo é uma escolha consciente. É uma escolha construída sobre esses princípios que a gente viu. No fim das contas, essa é a grande pergunta que a parábola faz para cada um de nós. E a resposta que a gente dá para ela?
Bom, essa resposta tem o poder de moldar toda a trajetória de uma vida.